Salve, salve, protagonistas! Tudo bem com vocês? Aqui Lucas Nascimento, mais uma vez, para falar diretamente com vocês do nosso canal Bastidores do Brasil. Eu quero que você fique até o final desse vídeo. Nós vamos fazer assim, ó, uma pontuação, um reactzinho de algumas falas aqui, de alguns políticos nossos do Brasil, a respeito da nossa segurança pública, do que aconteceu no Rio de Janeiro agora, ontem, né, antes de ontem, a guerra entre facções e polícia no Rio de Janeiro. E hoje eu vou mandar abraço para todos que deixaram comentário falando das suas cidades, dos seus estados no último vídeo. Eu prometi, vou deixar hoje, anotei aqui já, das cidades, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho para vocês. Escutem com atenção, tá? E observem a diferença entre cada um destes. Observem. Vamos lá. Hoje as periferias do Brasil não estão mais sob o controle do Estado brasileiro nem das nossas autoridades. Comento isso com grande tristeza, mas hoje quem dá as cartas de forma terrorista na periferia do Brasil são as facções criminosas. No Rio, com o agravante de ter uma disputa de facção criminosa com milícia que também já está começando a se espalhar. E isso aconteceu nos últimos 25 anos. Conversa fiada, de esquerda, não sei o que, papapá e tal. Ninguém mudou uma linha para enfrentar isso. Mas o pior, Ratinho, deixa eu dizer para o nosso povo, o pior é que neste período que explodiu a violência e o terror e se organizaram essas poderosas facções criminosas, o orçamento da União para a segurança pública não variou de 30 centavos a cada 100 reais de orçamento. Isso mesmo que eu estou dizendo para você. 30 centavos de cada 100 reais, gente. Vocês acham que isso tem como a gente combater qualquer tipo de criminalidade? Vai escutando, hein? Continue no vídeo. Explodiu o problema da violência e hoje o Brasil gasta 0,33%, um terço de 1% do orçamento em segurança pública. Gente, nós estamos acompanhando... Vou parar aqui só para dizer para vocês. Vocês perceberam que em cima do vídeo dele tem a data. Aquilo foi a entrevista que ele deu na campanha de 2022 pro Ratinho. Lá ele já testava. Tem vídeos mais antigos ainda ele dizendo, Ciro Gomes dizendo, gente, olha o que tá acontecendo, olha o que tá acontecendo, tentando alertar. E depois de 20 anos de PT... 20 anos de PT, 3 mandatos, os nossos foram tudo pro crime, a sua grande maioria do povo da periferia, das favelas, foram pro crime. Por quê? Por conta de um governo que não foi eficiente, por conta de políticas que não foram eficientes, e continua no erro, ainda... Esta semana, na terça-feira, antes de acontecer tudo isso no Rio, esse presidente Lula teve a infelicidade de dizer que os traficantes são vítimas dos usuários. É pouco ou tá bom pra vocês? Aí, o que eu quero dizer? A diferença de um político que acabou de falar, que tem realmente um compromisso com um projeto para segurança, um projeto para segurança. Tá aqui dentro, ó, ele escreveu, tá aqui dentro. Projeto para segurança. Como fazer, estudado, com as melhores práticas do mundo. Porque nós estamos usando a pior, que foi criada nos Estados Unidos há muito tempo atrás e já foi abandonada pelos Estados Unidos, que tá um caos também. Será que não entende isso? Mas aí o pior, para piorar tudo isso, vamos escutar a esquerda. Olha pra vocês verem, gente, é nojento, mas eu peço que vocês escutem para vocês entenderem. Não só a esquerda, mas as pessoas que usam desses desastres, porque isso é um desastre, para poder fazer palanque político, porque é só palanque político. Porque estão lá, recebem um salário altíssimo, 46 mil reais mês, mais penduricalhos de todos os tipos que vocês imaginar. E eu tenho certeza que não apresentaram um projeto, não lutaram de verdade para poder mudar e trazer paz para os nossos lares, para as nossas casas, para as nossas cidades, para os nossos estados. O nosso país tem virado um caos dia após dia. E vocês estão vendo o Rio de Janeiro. Só que está acontecendo hoje, do mesmo jeito, há 3 semanas direto nos estados do Nordeste.
Briga de facções. Vocês não têm noção, mas a mídia não tá mostrando. Mas no Ceará, Fortaleza, cidadezinhas da região, do interior, tá sendo esvaziada por facções criminosas. E o governador de lá, em vez de combater o criminoso, ele manda uma viatura para acompanhar o cara tirando mudança da sua casa, do seu lar, porque a facção criminosa mandou. É um apoio pro cidadão ou um apoio pro crime? É um absurdo isso, gente. Vamos ver. Olha pra você ver as carinhas de fingimento. Porque se gostasse de verdade, se tivesse dó de verdade, se tivesse um mínimo de respeito para as pessoas que moram nas condições de favela, porque são condições precaríssimas, mas não estão lá porque gosta, tá? Se realmente gostassem, se realmente lutassem para a gente mudar esse estilo de moradia no país que aconteceu, mas dá para ser reformado, dá para ser descontinuado. Existem programas em cidades no Brasil que deu certo, que já foi desfavelizado. Tudo bem que era menor, mas foi feito. Se o PT tivesse começado há 25 anos atrás, 20 anos atrás, a gente já estaria com a metade das favelas desfavelizadas. Tinha levado escolas com qualidade, ruas com qualidade, esgoto que não tem, água, energia, segurança pública, lazer, assistência social. Mas o que acontece? Só fica aí usando tribuna e rede social para se reeleger e morar em palácios na zona sul dos seus estados, do Rio de Janeiro, na zona sul de São Paulo, né? Vamos escutar a esquerda. Preocupação a situação do nosso Rio de Janeiro, mais de 65 pessoas mortas, num drama que está chegando ali no cotidiano de quem mora no Rio. A gente está com algumas iniciativas aqui para tentar incidir essa situação inaceitável. É a operação policial mais letal da história do país e as 3 mais letais do Rio de Janeiro nas costas do governador Cláudio Castro. E por isso, entre outras iniciativas, a gente está instituindo aqui uma comissão externa para acompanhamento e vamos fazer na próxima quinta-feira uma reunião da Comissão de Direitos Humanos com o deputado Raymond, a acompanhar lá no território com as organizações da sociedade civil, com as instituições públicas, a situação que o Rio vive nesse momento. Também estamos oficiando... Você viu, carinha? Ai, pra ver a situação que a população do Rio vive nesse momento. Cara, que país que vocês vivem? Que rede social que vocês usam? Que televisão que vocês assistem? Eu preciso xingar, gente. Por Deus que tá no céu, eu preciso xingar. Há quantos anos o Rio tá nesse caos? Há quantos anos acontecem operações policiais gravíssimas? Tudo bem que essa ultrapassou. Mas ultrapassou porque o crime organizado vem crescendo por conta do governo do Estado precário, porque a responsabilidade de segurança pública é do governo do Estado. Mas não deixa de ser responsabilidade também do governo federal, que tá aí há 20 anos. Mentindo para a população, mentindo para a base eleitoral. Nem a população aguenta mais, nem a população entrou nesse mimimi. As redes sociais da esquerda têm batido ali devagarzinho, têm usado palavras mais amenas, porque ninguém tolera mais esse inferno que nós estamos vivendo. Inferno é no país inteiro, cidades do interior de todos os estados. E vocês vêm com esse mimimi. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Para você que vota no PT, que não é petista, que não é afiliado no partido, que tem uma lembrança da época boa do PT, entenda, o que eu tô falando aqui não é para atacar você, eleitor. É para tentar te orientar. Esse Ricardo Lewandowski tá aí, ó, tá aparecendo na tela o nome dele aqui, tá vendo aqui embaixo de amarelinho? Ricardo Lewandowski é o ministro da Justiça do Lula. Sabe quem que é o ministro Ricardo Lewandowski? É porque o petista tem memória curta. Eu, ex-petista, que sim, acredito que o Estado deu um golpe na Dilma, apesar da Dilma ser uma péssima presidente. Eu acredito que foi um golpe de Estado sim naquele momento. Sabe quem que era o presidente do STF? Ricardo Lewandowski.
Aí nós, petistas daquela época, que eu não sou mais, por favor, não sou mais, não me confunda, hein? Não me confunda. Todo mundo tem direito de mudar e tem obrigação de mudar quando vê que o negócio degringolou. E eu mudei. Já tem mais de 6 anos que eu tô descolando dessa galera. Não tô falando de você, eleitor. Tô falando do quê? Dessa militância despolitizante, descompromissada com o país, descompromissada com a política pública, descompromissada com as cidades, com os estados, com a política partidária em si, com a construção de um país melhor e justo. Ricardo Lewandowski estava na mesa do Senado e referendou o golpe da Dilma Rousseff, a pior presidente que esse país existiu. Porém, ela não era criminosa. Ela não tinha cometido crime de responsabilidade. Goste dela ou não, é direito seu. Só que é o seguinte, Lulinha, companheiro, colocou o golpeador da Dilma, Ricardo Lewandowski, como ministro da Justiça. E a petezada engoliu, ó, com óleo, pra descer bem lisinho. E finge de doida aí, ó, finge que não tem nada acontecendo. Mas eu vou continuar denunciando vocês, tá? E principalmente, vou continuar denunciando, tá? Essas hipocrisias de vocês. Pedindo uma reunião de emergência e o próprio STF. Foi o que a Thalíria falou. Operação policial mais violenta da história do Brasil. Sem critérios, sem planejamento. Não está combatendo de fato o crime organizado, enxugando gelo, derramando sangue, caotizando a cidade, desesperando famílias. Vou voltar de novo. Caotizando a cidade. Quem de vocês aí lembra quando o Rio de Janeiro não era caótico? Me manda aí a data de quando o Rio de Janeiro ainda era uma cidade tranquila, em paz. Pastor, eu admirava o senhor um pouquinho. O senhor tem uma oratória maravilhosa, assim. Eu achava que o senhor... Mas agora, não faça isso com essa carinha de triste, sabe? Sinceridade, eu temo a dizer... Na minha opinião, vocês não estão nem aí. Estão cagando pra situação. Essa que é a verdade. É a minha opinião. Estamos preocupados e estarrecidos. E por isso, esse conjunto de ações de emergência. Estão preocupados e estarrecidos. Com um morador que vive ali todos os dias, naquele inferno, tendo que pagar a taxa pra facção, pra milícia. Para abrir um comércio tem que pagar taxa, tem que assinar a internet com eles, tem que pagar energia para eles, tem que pagar aluguel para eles. E eles não agora estão estarrecidos que agora aconteceu o quê? Um massacre contra criminosos. Urgência de urgência para que a gente possa enfrentar esse problema. Solidariedade ao povo do Rio de Janeiro. A qual povo do Rio de Janeiro? A qual povo? Os que foram mortos ou todos os outros que sofrem por conta do comportamento dos criminosos do Estado? Criminosos de colarinho, terno e gravata, tá? E criminosos faccionados. Tá bom? Olha a carinha de tristeza. Agora, mais outro, hipócrita. Faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu... Sim, subordinada ao tráfico. Essas 60 pessoas estavam criando um cenário de guerra. Esse Zé Ruela aí, esse moleque... populista, entendeu? É deputado federal, o mais votado do Brasil. Qual? Vou olhar nos teus olhos. Qual foi a ação desse deputado dentro da Câmara Federal, a lei que ele está lutando para criminalizar realmente quem prende, aliás, quem é preso e quem solta criminoso? Quem? Eu quero saber o que esse menino fez. Ele só aparece na hora de crise. Pra quê? Pra subir ali, fazer um oba-oba e fingir que é um estadista. O que esse moleque andou fazendo nos últimos dias? Sem ser vídeo?
Comece a entender o que é política. Estão aí só para ser reeleito. Não trazem nenhuma solução real para a sua vida. De direita e de esquerda. Falso direita e falsa esquerda. Né? Isso que criaram para nos dividir. Nós temos que o quê? Entender o que é real, o que é necessidade. Para o nosso dia a dia. Para o nosso dia a dia. Que trabalha, que empreende, que luta de verdade. Não de gente que fica à toa, comendo às nossas custas, viajando às nossas custas, não. Usando um terninho lindo nas nossas custas. Saiu matéria até esses dias que o primo dele, primeiro, a confirmar, primo primeiro foi preso com muita droga e tudo mais. A confirmar, eu vou conferir, tá bom? Mas tem notícia aí, procura no Google. Digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com 2 crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. E aí eu te digo, meus senhores, cadê a soberania que vocês tanto arrotam? Que soberania é essa? Que o morador da favela não tem soberania nem sobre a sua casa. Não tem soberania sobre a sua cidade, sobre o seu estado. Essa é a soberania que a esquerda está dizendo para você. Vocês representam o que há de pior nesse país. É exatamente isso. Porque tudo isso começou, e eu vou lembrar vocês, não foi com o governador que é do mesmo partido que você, Nicolas. Agora te peguei, ô seu animal. Quem começou tudo isso foi o STF, com a DPF 635, impedindo a segurança pública de fazer a operação policial. Tá vendo o tanto que é demagogo? Aí você que não entende realmente política, que não vive a política, ele tá dizendo o seguinte, que tudo isso começou por conta da DPF. DPF foi uma lei que o STF editou diretamente aos governadores que não se poderia fazer batida policial em favelas sem uma estratégia, sem a comunicação dos poderes e até de associações dos locais. Isso é um erro, mas o que acontece? Quando nós temos governadores fracos, frouxo, descontrolado, sem nenhuma autonomia, sem nenhum compromisso com seus estados, assim como o governador Cláudio Castro, do partido do Nicolas, que em 2 mandatos já, tá indo para 8 anos que ele tá lá. Quantas operações ele fez? E não foi em 2016 não, seu Nicolas. A DPF foi inclusa o ano passado. Entendeu? Então você escuta o discurso dele, você tá puto da vida, aquele tanto de gente morta, aquele tanto de criminoso morto no chão lá, tudo de cueca. Por que apareceram tudo de cueca? Estranho, não é? Mas essa que é a questão. Vamos escutar mais um pouquinho dele pra me ir dentro da favela. E nesse tempo, obviamente, o que aconteceu? Se prepararam, se armaram, mais tráfico, mais dinheiro, mais preparo, pra agora, quando a corda esticou e estourou, tá tendo aí 100 fuzis apreendidos em um local onde basicamente deveria ser um local de moradia. Governador Cláudio Castro pediu 3 vezes blindados à Marinha, foram todos negados, e ainda com o argumento de que é necessário instituir a garantia da lei e da ordem. E sabe o que o Lula falou? Que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Você quer que as Forças Armadas do Brasil briguem com quem? Com tatu na Amazônia? As Forças Armadas precisam fazer o seu papel quando necessário, assim como foi feito quando o Braga Neto, que agora está preso, mas poderia estar atuando como criminoso quando ele colocou a GLO na época do Temer, lá no Rio de Janeiro. Pois é, tá aí mais uma vez defendendo um outro incompetente, Braga Neto, num outro governo incompetente, Michel Temer, que colocou GLO no Rio. O que melhorou no Rio da GLO pra cá? Daquela época que o exército entrou lá, e bala, e tudo, e não sei o que, e todo tipo de denúncia de coisa errada. O que mudou no Rio? O que melhorou? Esse é que é o problema de quê?
de políticos populistas, igual esses que eu mostrei aqui, ó, Nicolas Ferreira, pastor alguma coisa e a Thalíria. Nada, não mudou nada, porque nenhum deles tem projeto. Eles só têm a tribuna e a internet para te enganar. É somente isso, eles não têm compromisso com você, não tem compromisso com seu filho, não tem compromisso com a sua vida, não tem compromisso com a sua cidade, não tem compromisso com o seu empreendimento, não tem compromisso, não tem projeto, só tem gambiarra, só gambiarra. Mata que passa, acolhe que passa, não tem nada disso. Isso precisa de um projeto e já, porque senão será tarde. E um dos lírios do campo que morreram hoje, que inclusive vocês de esquerda, nenhum falaram sobre os 60 mortos que eram criminosos e estão pintando como se fossem vítimas da sociedade. Um que morreu, sabe quem foi, Domingos? Foi o líder dessa organização criminosa, que era investigado por 100 homicídios, incluindo crianças. Aí me vem falar que isso é culpa do governador. Ô animal, olha os estados que o PT governa, vai lá ver. A Bahia, infelizmente, das cidades, as 10 cidades mais perigosas do país, 5 estão ali na Bahia. E quem disse que traficantes são vítimas não somos nós. Pelo contrário, nós defendemos que organizações criminosas sejam colocadas como terrorista. E quem negou essa classificação não fomos nós. Foi o governo Lula que negou colocar ambas organizações criminosas como terroristas. E tá dando no que deu. Pois é. Então é isso aí. E é por isso que esses caras populistas assim tá crescendo em cima de vocês, esquerdistas, idiotas, burros. Militantes sem causa, sem entender nada do que é Brasil. Por isso que cada dia cresce mais. Por quê? Porque vocês querem o quê? Vocês querem idolatrar, vocês querem vitimizar coisa que não tem que ser vitimizada, que tem que ser combatida. Mas com projeto. Projeto. Fica aqui um salve para cada um de vocês. E eu vou mandar um abraço aqui também, que eu fiquei muito feliz, porque foi várias regiões do nosso país. Eu vou mandar um abraço para Belém, para G. Brandão de Minas Gerais, para Júlia que está no Canadá, para Caucaia no Ceará também, para Salvador na Bahia, Remanso na Bahia, Nova Olinda no Ceará, Santos Dumont, Minas Gerais, Itapiúna no Ceará e São José em Santa Catarina, que é de um amigo que trabalha no Instituto Federal. Então, pessoal, eu peço para vocês, compartilha, curta o vídeo, deixa os comentários de vocês, deixa aqui, por favor, o nome de vocês nos comentários, o nome e a cidade que você mora e o estado, por favor, para mandar um abraço para vocês, tá bom? E deixa também a opinião de vocês. O que vocês acham disso tudo que tá acontecendo no Brasil? Vocês acham que tem que continuar esse combate? Vocês acham que não tem que parar? Deixa aqui que a gente vai comentar no próximo vídeo também, tá bom? Um grande beijo para vocês, protagonistas, um abraço, seguime firme na luta. E detalhe, desce de cima dessas ideologias contaminada com burrice e com populismo. Nós temos um Brasil para construir juntos, nós, protagonistas desse país, porque somos nós, não são eles que faz a diferença aqui. Um grande abraço.